e abrir a palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós estamos naquela série de meditações da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler versículos 16 a 18. Então preste bastante atenção. O nosso homem interior, a nossa vida interior, ela é sustentada com a palavra de Deus. Então, queremos ver a palavra de Deus viva dentro de nós. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, presta bastante atenção nesses detalhes. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, esse versículo apresenta dois homens. O homem exterior que se corrompe e o homem interior que se renova de dia em dia. Aí ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui. O homem exterior e o homem interior. Então, Paulo apresenta dois homens que estão ao mesmo tempo em nós. Um homem interior lá de dentro que está se renovando. E um homem exterior que está se corrompendo, envelhecendo, se acabando, né? E ele fala que a leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação, e que a nossa vista tem que estar atenta não naquilo que a gente vê, mas naquilo que nós não vemos, porque tudo aquilo que nós vemos está sujeito ao tempo, é uma coisa temporal. Vai passar, vai se acabar. Mas aquilo que não vemos é eterno. Então, eu quero explicar para vocês isso hoje. Então vamos lá, sempre no começo de tudo, Gênesis. Eu vou explicar isso com calma. Hoje eu recordei os tempos que eu ia no estudo bíblico e aprendia tantas coisas, algumas coisas certas, outras que não eram bem assim. E eu lembrei da importância de estar sentado, estudando a palavra de Deus, meditando, vendo, lendo, né? É isso que constrói a nossa vida interior. Mas vamos aqui, Gênesis capítulo 2. Eu vou falar isso para você, para a gente começar a descobrir esse homem interior. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, preste atenção nisso. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. Eu já falei isso, e é sempre uma repetição em certas coisas. Como se Deus pegasse o pó da terra, fizesse uma argila daquilo ali, um barro, né? E ali ele começasse a trabalhar e formar o homem do pó da terra. Então pensa nisso, quero que você acompanhe. Então o nosso corpo, ele tem órgãos interiores, cada um com uma função. Uma vista que enxerga a cores, não é verdade? Para perto e para longe, né? Ouvidos que ouvem, um cérebro com uma capacidade extraordinária um HD extraordinário de memorizar, armazenar informações, né? E se nós formos ver o corpo humano, é uma coisa maravilhosa. Ainda que esse corpo humano que nós temos, ele é o corpo da morte, ele está bem deficiente daquilo que era no princípio. Mas o corpo humano é uma coisa extraordinária, funciona cada detalhe, não é?
os pulmões, o coração batendo, bobeando sangue em todas as artérias, esse sangue levando, passando em todos os tecidos do corpo, deixando ali o alimento, os rins, o intestino, né, os pâncreas, cada parte importante que tem uma função, que tudo trabalhando em harmonia, nós vamos ter saúde e nós vivemos. Então a Bíblia diz que Deus formou esse homem do pó da terra, como se ele fizesse um barro, né, só para você entender, e trabalhasse em todos os seus órgãos exteriores, interiores, e até que aquele boneco ficasse pronto. Mas só que aquilo não tinha vida. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus soprou, ele fez isso nas narinas desse boneco, do homem que foi formado do pó da terra. E quando Deus sopra, entra vida neste homem que foi formado do pó da terra. O homem acorda e ele passou a ser uma alma vivente. Então eu quero te explicar isso. Então quando Deus faz esse homem do pó da terra um boneco sem vida, ali inanimado ainda, quando Deus sopra, é como se uma partícula de Deus, entenda isso, para você descobrir o homem interior. Nesse sopro de Deus, como se uma partícula de Deus entrasse pelas narinas no homem, lá dentro do homem. Quando esse sobrenatural de Deus, essa partícula de Deus, essa vida de Deus, como se fosse uma, só para a gente entender, uma pequena porção de Deus, ela entra dentro daquele boneco sem vida que foi formado do pó da terra. Quando o sobrenatural, o sopro de Deus entra ali, o sobrenatural unindo-se ao natural, o homem acorda e é formada a alma do homem. O homem passa a ser uma alma vivente. Então esse ser criado aqui, ele é um ser extraordinário. Ele tem uma parte de Deus que se chama Espírito dentro dele. Por isso que ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus é no espírito do homem. Ele tem uma alma, ele passa a ter uma alma com capacidade de pensar, raciocinar, de sentir, de se emocionar. E aquele corpo que Deus trabalhou em todos os órgãos interiores, exteriores, tudo direitinho, passa a ter vida. O homem passou a ter vida. Então esse ser criado aqui era um ser extraordinário, né? Um ser bonito, composto, sem pecado, uma coisa extraordinária, linda, maravilhosa a criação de Deus. Então esse homem, alma vivente, quando ele recebe aquela parte de Deus, aquele sopro de Deus, e o sobrenatural entra no natural, surge a alma do homem, o homem passa a ser uma alma vivente. Ele acorda, ele vive. Está bem claro isso na sua mente? Então, nós não viemos de macaco, não é evolução, não tem nada disso. Biblicamente, Deus é o criador e o formador do homem do pó da terra. É isso que nós acreditamos. Agora, em quantas partes o homem é composto? Você não é só esse seu exterior que você se olha no espelho e vê. Você é muito mais que isso. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, eu quero ler só um versículo, senão a gente vai ficar muito tempo nisso. 1 Tessalonicenses, nós encontramos o que aconteceu ali em Gênesis que acabamos de ler. No capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aqui Paulo apresenta essas três partes do homem, a tricotomia do homem. O homem é composto por três partes, ele é um todo, mas composto por três partes. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz, como que é o nosso Deus? É o Deus da paz. O que ele vai fazer? Vos santifique em tudo, olha lá, e o vosso espírito. Vocês estão entendendo o sopro de Deus aqui? O sobrenatural que entrou ali naquele boneco de argila,
aquela partícula, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o quê? E o vosso espírito. Então o homem possui um espírito. A alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o vosso espírito, então, o homem possui um espírito, possui uma alma e possui um corpo. Como que esses três funcionam? Vamos começar de dentro para fora, né? Qual é a função do espírito humano? Existe um mundo invisível, um mundo espiritual. Deus é espírito. Mas o meu corpo não consegue captar isso, ver isso. Dominar, entender, enxergar. Porque meu corpo é preparado para viver no mundo físico, no mundo material. A minha alma, a minha mente não tem capacidade de penetrar nesse mundo invisível e raciocinar e entender tudo isso. Nem mesmo as minhas emoções ou a minha vontade, que faz parte da minha alma. Mas o meu espírito, essa parte, esse sopro de Deus, aquela partícula que penetrou ali naquele boneco, que é o espírito, que é a semelhança de Deus. Então esse espírito tem capacidade de sentir, de entender, de captar esse mundo invisível, esse mundo espiritual, esse mundo paralelo onde Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas. Então você tem que entender bem como você funciona. Então vou dar aquele exemplo que você já ouviu muitas vezes. Aqui dentro desse ambiente tem ondas invisíveis de todas as emissoras de rádio, de todas as emissoras de televisão. Só que elas estão aqui, ó. E das ondas de todos os celulares também. Elas estão aqui dentro. Mas elas têm vida, elas têm som, elas trazem imagem, mas nós não estamos vendo, nosso corpo não capta nada. Os nossos olhos não veem nada, nossos ouvidos não veem nada. Mas elas estão aqui. Mas se você pegar um radinho por lá, 90.9, vai estar passando lá um jornal da Band. Esse som, aquilo que a torre do rádio está transmitindo, está aqui dentro. Está aqui. Todas as informações que eles estão passando lá, está aqui. Porém eu não consigo captar. Meu corpo e minha alma não conseguem enxergar. Mas elas estão aqui, são ondas invisíveis. Agora, se eu pegar um rádio, sintonizar na sintonia certa, eu vou ouvir tudo que eles estão falando em tempo real, sim ou não? Mas para o meu corpo, para a minha alma, é um campo invisível. Mas não é porque é invisível que eu não vejo, que não existe. Certo? Se você pegar aqui por uma TV aqui com uma anteninha, liga lá na Globo, vai passar lá o Jornal Nacional, que está aqui dentro, todas as informações. Mas meu corpo, minha alma não consegue captar. Mas uma TV com uma anteninha aqui, ela materializa um mundo de informações que está aqui dentro, que eu não consigo captar, mas ela materializa esse mundo, está vivo aqui dentro. Você está com o teu celular aí, não é? Se alguém ligar para você lá do Japão, ele vai tocar aí ou não vai? Alguém lá do Japão com outro celular ligou para você, de lá vem uma chamada, passa por todas as antenas, satélite, vem uma coisa invisível e ele toca, aí você fala sem nenhum fio. Tudo isso está aqui dentro. Mas meu corpo não consegue atingir, meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem, eu não consigo ver. Para mim é inexistente. Mas quando eu ponho uma coisa adequada, uma TV, um rádio, um celular, o que vai acontecer? Ele prova para mim que existe um mundo invisível de informações. Isso é fantástico. Então esse espírito do homem que nós lemos ali, a parte do homem, recebe informações desse mundo invisível, capta tudo isso, entende Deus. É aí no Espírito que nós temos revelação de Deus, que Deus se comunica conosco. Deus procura os verdadeiros adoradores. Jesus disse para a mulher samaritana que vão adorá-lo como? Mexendo as mãos, os pés. Não é uma questão física.
que vão adorá-lo em espírito e na verdade. Deus é espírito, Jesus disse. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o nosso espírito, formado para captar o mundo invisível, o mundo de Deus, entender Deus, adorá-lo, ter comunhão com Ele, entender a voz dEle, entender por revelação a palavra de Deus. Está claro isso na tua mente? E a alma do homem? Mente, só resumindo, mente, vontade e emoções. Se você pensa, tem aí uma mente para pensar. Você tem vontade que decide o que fazer, onde ir, não ir, tal, comprar, vender, trabalhar. E você tem um mundo emocional que passa 1001 emoções diárias pela tua alma. A alma da consciência da sua própria existência. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu nome. Eu tenho na minha alma uma personalidade. A minha alma é a somatória do meu passado, de todas as informações que eu tive, se eu estudei, se eu não estudei, o que eu tive do meu pai, da minha mãe, o que eu aprendi sozinho, o que eu sou. Então você quer conhecer a pessoa, conhece a alma dela, você vai saber quem ela é. Mas a alma não consegue captar nada, a não ser o espírito. E o corpo? O corpo, eu tenho sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Me dão informações do mundo físico, material. Eu vou apalpar, eu sinto cheiro, eu vejo, eu ouço, eu provo, sinto gosto. Eles vão trazer muitas informações do mundo material. Mas o meu corpo, despreparadíssimo para o mundo espiritual, captar as coisas que vêm de Deus. E aí é que muita gente cai no engano, que eles querem sentir um Deus na carne. Eles querem arrepio, calor, tremer. Aí você vê umas coisas que eles falam que é o Espírito Santo, que é pura feitiçaria da carne. Não tem nada a ver com Deus. Tem muita gente que quer Deus na carne. Ele quer sentir coisas. Se ele não sentir, ele não crê. É que nem Tomé, eu preciso ver para crer, né? Mas o nosso corpo é inadequado para as coisas do mundo espiritual. Então quando Deus sopra ali, o sopro dele leva esse espírito que produz a alma e acopla as três coisas no corpo. Então o homem é tricotômico, é a tricotomia do homem. O que é? Ele é um espírito que tem uma alma e que mora aqui nesse corpo, que possui um corpo. Está claro isso na tua mente? É isso que nós somos. Alguma pergunta disso ou não? Estamos indo? Está claro isso? Então você é muito mais que esse corpo. Agora, tudo isso para chegar no homem interior que nós vamos falar. Agora, vamos lá para Gênesis de novo. Volta lá. Lemos em Colossenses, espírito, alma e corpo. Gênesis capítulo 3, né? Capítulo 2, depois capítulo 3. E isso que eu quero explicar. Versículos 16 e 17. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele deu só um mandamento para o homem. Versículo 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, né? Vai para o capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que Deus havia dito? Olha, vocês podem se alimentar de toda a árvore do jardim, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. O dia que você comer vai morrer. A mulher foi lá, comeu e depois deu ao marido e comeu. Mas eles continuaram vivos, essa é a pergunta. Mas eles morreram? Deus não disse que eles iriam morrer? Sim ou não? Sim. Mas eles continuaram vivos, mas também morreram. Aí é que nós vamos começar a entender aonde eles morreram. Aquele sopro, aquela partícula, aquele espírito que foi introduzido naquele corpo. Isso é que morreu, aquela coisa de Deus, o espírito do homem. Ele morreu, o homem morreu por dentro. Ele continuou vivo exteriormente, através da alma e do corpo. Mas lá no espírito o homem morreu. Trevas nasceram. É que nem uma lâmpada que está acesa. Quando ela queima, ainda que você mande energia para ela, ela está morta. Ela tem o formato de uma lâmpada,
mas está morta, está escura, queimou, não presta mais para nada. Então, lá dentro do homem, quando eles desobedeceram a Deus, eles morreram. Morreram lá no espírito. Trevas grandes brotaram no coração deles, lá no espírito deles. E o homem perdeu o contato com o mundo sobrenatural de Deus. É como a TV que queima, apaga tudo, as imagens continuam, mas o receptor que tem capacidade de transmitir a imagem apagou, estragou, não transmite mais nada, ficou preto. Então o homem morreu lá dentro, foi destruído lá no seu espírito, morreu, se apagou, perdeu o contato com Deus, com a dimensão de Deus, passou a ser um ser exterior voltado para a matéria, só isso. E a alma do homem, e a mente do homem, e as emoções do homem, e a vontade do homem. A alma do homem foi destruída com a morte do espírito. Então a mente do homem, Paulo diz que a mente foi entenebrecida, ela se escureceu. A capacidade da mente do homem foi estragada, ele está entregue a um raciocínio reprovável. Então a mente do homem foi destruída com isso. E o mundo emocional do homem, porque nós vemos tanta gente com depressão, com medo, com angústia, com tristeza, é um turbilhão de emoções destrutivas dentro do coração do homem. Por que o homem sente isso? Porque a alma do homem foi destruída. Então o homem passou a ser possuidor de um mundo emocional totalmente destruído, contrário a ele mesmo. Então é por isso que está cheio de gente angustiada, gente triste, gente com medo, umas coisas das emoções das pessoas que quase as destrói. Entende essa linguagem ou não? Então a alma do homem foi destruída. Então nasceram um monte de sentimentos doentes, estragados na alma do homem. A mente dele foi estragada. Caiu na escuridão, Paulo diz. O mundo emocional e mental do homem foram destruídos. Então qual o maior combate do ser humano? É dentro da alma dele, no que ele sente, as suas emoções. Ele é possuidor de sentimentos que o destroem, mas também ele é possuidor de sentimentos que levam ele a uma violência, a matar o próximo. A coisa está tão estragada dentro dele, uns chegam a extremos, né? Qual o maior problema de sofrimento das pessoas? É o que ela sente, o que a mulher sente, o que o homem sente. Uma guerra emocional diária, pesada, né? Você não vê lá, e Deus criou as angústias, e Deus criou as tristezas, e Deus, não vê nada disso. Você, antes de Adão pecar, você vê que ele não tinha nenhum sentimento desses, não tinha medo. O primeiro sentimento que ele sentiu, fiquei com medo de Deus, vou me esconder. Teve o medo. E o corpo do homem? O corpo do homem, Paulo fala, que se tornou o corpo do pecado. Porque a morte existe. Porque morremos. Porque esse corpo foi danificado. Então o pecado está nele. O pecado é esse sistema de destruição. É por isso que todos nós morremos. Então a destruição do homem foi assim, de dentro para fora. Ele morre no espírito. A alma dele é destruída e a morte está no corpo. Uns são mais saudáveis, vivem mais, outros menos. Mas todos vamos morrer. Está claro isso? Você não vê que esse corpo está sujeito a um monte de doenças? Você não vê. E Deus criou as doenças. Deus criou o câncer para afligir o homem. E Deus criou os tumores. Não, Deus não criou nada disso, porque tudo isso existe. Por causa dessa morte. Isso que se chama pecado. Pecado não é cometer um errinho ali fora. O pecado é esse vírus, para você entender, que entrou pela desobediência do homem, destruiu o homem de dentro para fora, passou para toda a raça humana. É esse vírus que está matando e corrompendo, e matando, estragando. Então o homem foi destruído de dentro para fora, morreu no espírito, uma alma destruída e um corpo condenado. Vai morrer, vai voltar ao pó. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Mas pastor, e o homem interior que o senhor vai falar? Espera aí, ainda temos bastante trabalho para chegar nele.
Então é por isso que existe tanto sofrimento. Por que existe tanto sofrimento na raça humana? Por causa disso. Por que existe tanta doença? Por causa disso. Né? Tanta morte, tanto homicídio, suicídio, essas coisas que estão no homem. E não adianta, você pode educar uma pessoa, é bom a pessoa ser educada, mas educação não muda a natureza. Né? Você vê pessoas educadas, muito estudadas, no alto escalão da sociedade, cometendo as maiores corrupções que existem, sim ou não? Porque não muda a natureza. É bom sermos educados, educação, estudarmos, tudo isso é muito bom, mas não muda o estado da alma do homem, a corrupção, a morte que sofreu por causa do pecado. Está claro isso? Então nunca esqueça isso. Eles morreram, a igreja precisa entender essas coisas. Quando eles comeram do fruto, eles morreram no espírito, perdeu o contato com o mundo sobrenatural de Deus. A alma do homem foi destruída por causa do pecado. E o corpo, nele está a morte, ele vai morrer, não escapa. Cada dia mais que você vive, não é para você ficar com medo, eu tenho que pregar o evangelho para você. Cada dia que passa é um a menos, né? Tá claro isso? Então esse corpo aqui, ele é problemático, ele vai ficando velho, ele vai doendo as juntas, e vai o cabelo mudando, e vai o joelho, e vai os dedos, daqui a pouco ele vai ficando mais lento, e vai parando. E ainda bem que Deus permitiu que o homem descobrisse um monte de remédio que ajuda a gente, né? Alguém diria, não, todas essas doenças é o diabo. Não, não é o diabo, é o corpo mesmo. Porque a morte está nele, a gente vai envelhecendo. Está claro isso? Então vamos lá. Agora vamos para Nicodemos, João capítulo 3. Você já me ouviu bastante sobre isso, né? Mas é tudo por repetição, tem que ouvir tudo de novo. João capítulo 3, um grande líder religioso, um mestre, alguém com muita capacidade religiosa, ele vai conversar com Jesus, né? Então João capítulo 3. Havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? Então olha, entre os judeus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que Jesus disse para ele? Repare bem, quem que vem procurar Jesus? Olha, é um homem religioso, que conhece todo o Velho Testamento, ele é um dos principais dos fariseus, é um mestre, alguém que sabe. Para chegar nesse ponto tinha que ter muito conhecimento do Velho Testamento. Então ele vem conversar com Jesus, ele é religioso. Mas a primeira coisa que Jesus fala para ele é assim, é isso que você tem que entender. Se não nascer de novo, isso aqui não é se reencarnar, não é isso que Jesus está dizendo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nunca vai ter uma visão do reino de Deus. Então a coisa mais importante na vida de alguém é ela nascer de novo, nascer de novo. É o único meio de ver e compreender o reino de Deus. Vamos lendo para depois explicarmos isso de novo. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno? Não, não é isso que Jesus está falando. Não é voltar no ventre de novo e nascer uma outra vez. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, a água aqui é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos lá para Efésios 5, vamos lá, para provar que a água não é água de batismo, é palavra de Deus, é a palavra e o Espírito Santo. Então Efésios capítulo 5, quando ele está falando sobre o marido e a mulher, né? Ele diz assim,
Então vou ler assim. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então a água aqui não é batismo que ele está dizendo, é a palavra, né? Então volta lá em João, rapidinho, que eu tirei aqui. Então Jesus está dizendo, se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, você ouve a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a palavra, o Espírito vem e gera em você, nascer da palavra e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus, ele está dizendo aqui, em João capítulo 3. Né? Olha lá, versículo 5. Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, há os dois nascimentos. Mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, é o quê? Espírito. Agora, Nicodemos era um religioso, conhecia tudo. Nicodemos lembrava de quando eles caíram em Gênesis 3. E quantas vezes ele deve ter ensinado isso? Mas ele não sabia nada sobre novo nascimento. Então Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E não vai entrar. Mas como uma pessoa que está viva vai nascer de novo? Eles comeram do fruto, morreram, mas continuaram vivos. E agora, como uma pessoa viva vai nascer de novo? Aonde ela vai nascer de novo? Isso que a gente tem que entender. Aonde? Aonde ele morreu? Aonde ele morreu? Morreu no Espírito. Então ele perdeu aquela semelhança de Deus no Espírito. Ele morreu. Aonde é que ele nasce de novo? Quando ele encontra Jesus, ele nasce de novo. Deus gera dentro dele aquilo que havia morrido. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então no Espírito, é lá dentro. Não é uma coisa visível aos nossos olhos, mas é lá dentro. Quando a pessoa crê em Jesus, como diz a Escritura, de todo o coração, o recebe como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, volta um pouquinho, João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, o que acontece? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, que é o nascimento natural, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. Então quando a pessoa recebe Jesus, não é aceitar, é recebê-lo na vida mesmo, como único e suficiente Salvador. Então o poder de Deus vem sobre essa pessoa, e lá dentro, onde ela morreu no Espírito, ela nasce não da vontade da carne, nem da vontade do homem, que é o nascimento comum. Ela nasce do Espírito. Nasce dentro dela aquilo que morreu no Espírito. Por isso que agora que ela nasce de novo por dentro, ela vai começar a ver o reino de Deus, entender a Bíblia, entender Deus, sentir Deus, crer em Deus. Deus é vivo, Deus é real. Eu não sabia que era assim. Por quê? Porque agora ela é posta de novo em contato com o sobrenatural, no espírito dela que nasceu de novo. Então, se não encontrou Jesus, não recebeu como único e suficiente Salvador, não tem condições de nascer de novo. Se não entendeu o Evangelho, não tem condições de nascer de novo. Não adianta chegar na igreja aqui, campanha de prosperidade, campanha para arrumar emprego, trazer uma multidão e só ficar falando isso. Isso não gera ninguém nasce de novo praticando isso. Tem que crer em Jesus Cristo, encontrá-lo, nascer de novo, é o único jeito. Volta lá para João 3, versículo 13. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne, um dia nós nascemos na carne, nascemos do ventre da mãe, é carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo é o quê? Espírito. Então,
Quando eu creio em Jesus Cristo, nasci de novo, nasci no Espírito, nasci do Espírito Santo. Agora eu sou nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Espírito. Me é dado o Espírito, aquilo que havia morrido dentro de mim. Me é restituído aquele Espírito, aquilo que morreu lá em Gênesis 3, no primeiro casal. Então agora vai começar a acontecer uma coisa dentro de mim. Eu descubro que Jesus é verdadeiro, é real. Eu nem ligava para a Bíblia, agora eu vou ler, aquilo parece que começa a ser vivo para mim. Eu era idólatra, né? Me ajoelhava diante de uma imagem com crucifixo, beijava o pé do santo, fazia tudo aquilo. Agora eu chego diante daquilo e vejo que aquilo é tudo morto. Tem vida, não tem nada. Descobri um Deus que se comunica aqui dentro de mim. Eu adoro Ele em espírito. Nasci de novo, estou vendo o reino. Estou entendendo a existência de Deus. Descubro quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo era alguém pregado na cruz, ou uma imagem assim com aquele cabelo, um quadro, né? De acordo com a religião, um símbolo. Mas agora eu vejo que Ele está muito além, que Ele é Deus vivo. Ele se comunica dentro de mim. Então esse Espírito que nasceu de novo, isto que Paulo está dizendo que é o novo homem. O novo homem, o homem espírito, o homem espiritual. Então nós somos muito mais que esse corpo. Esse corpo vai voltar ao pó. Mas quando ele voltar ao pó, é que nem uma rolha que sai dentro de uma garrafa. Pum, nosso homem invisível, o homem interior do coração, ele vai sair desse corpo que nem uma rolha, vai entrar na dimensão que a gente agora vive por fé. Vai entrar, vai ver tudo aquilo que a Bíblia informa que existe, os nossos olhos não conseguem ver. O que é nascido da carne, no versículo 6, é carne. Mas o que nasceu do Espírito é o que é Espírito. Então, meus irmãos, é isso que precisa acontecer. A primeira coisa que precisa acontecer na vida de um ser humano é nascer de novo, é nascer do Espírito, é nascer pelo poder de Deus. É isso que precisa acontecer para que a pessoa seja salva, tenha a vida. Como é que pode alguém que não nasceu de novo entender as coisas de Deus? Ele vai criar um monte de religião de acordo com o raciocínio dele. Ele vai fazer um boneco de madeira e falar: isso aqui é meu Deus, é meu santo, esse aqui é o apóstolo Paulo, é São Paulo. E vai beijar ele e vai acreditar que aquilo é Paulo. É raciocínio, não consegue entender a Deus. Ele vai criar um monte de religião de acordo com o sentimento, com a cabeça dele. Como é que ele vai poder entender o que aconteceu na cruz se ele não nasceu de novo? Só quem nasceu de novo entende e crê. Ele vai correr atrás desse evangelho de proposta, mas não vai entender o que é espiritual. Então onde está o homem interior que Paulo fala que está se tornando novo? É dentro de nós, é o homem interior, é o que está por dentro de nós. É o nascido de novo. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Aquele que creu em Jesus, nasceu pelo poder de Deus, não nasceu da vontade de um homem por um relacionamento sexual entre um casal. Não é isso. Mas eles nasceram de Deus. Então quando a pessoa crê, o Espírito vem sobre ela e gera lá dentro dela o novo homem, homem interior do coração, homem espírito. Está claro isso na tua mente? Então, a verdadeira igreja são os nascidos de novo. Não é uma questão de placa. Você tem um grande templo, um templo pequeno. A igreja não é prédio. A gente fala: vou lá na igreja. Não, mas a igreja somos nós. A igreja são as pessoas, né? Sou eu e você. Isso aqui é só o prédio, o lugar que a gente se reúne. Que a igreja, basta estarmos juntos, a igreja está reunida, estamos juntos. Agora, se isso não acontecer para uma pessoa, um novo nascimento, ela não vai entender o evangelho. Não vai. Ela não vai ter uma visão do reino de Deus. Ela vai ter uma enorme dificuldade de entender uma orientação do Espírito Santo, porque ela está morta por dentro. Como é que
Como é que uma TV vai materializar uma imagem que está aqui se ela está queimada, estragada por dentro? Só está uma coisona escura aqui com uma forma de televisão, não presta mais para nada, não vai transmitir nada. Assim é o homem que não nasceu de novo, não transmite, nem recebe nem transmite, está morto. Por isso que aquele homem que queria seguir Jesus, ele disse assim: mas Jesus, antes de te seguir, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, né? O que era sepultar o pai? O irmão mais velho da família, ele tinha responsabilidade entre os judeus de sepultar o pai quando o pai morresse. E isso talvez levaria muito tempo na vida daquele homem. Aí Jesus disse o que para ele? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e me segue. Então Jesus disse que todos aqueles eram mortos, apesar de estarem vivos. Por quê? Porque ninguém havia nascido de novo. Ninguém no Velho Testamento nasceu de novo. Abraão não nasceu de novo. Davi, que foi um homem, um rei segundo o coração de Deus, não nasceu de novo. Por que não nasceu de novo? Porque o preço do pecado na cruz não havia sido pago. Novo nascimento é coisa do Novo Testamento, da Nova Aliança. A lei não deu nenhuma condição de alguém nascer de novo. Então todos eles do Velho Testamento foram homens de Deus, mas ninguém nasceu de novo. Provou o que nós provamos hoje. Aí Davi sentia quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele era capaz de lutar com um leão, lutar com o urso, fazer aquela lutar com Golias, mas o Espírito Santo não permanecia. Quando se retirava, ele orava: ai, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Por quê? O Espírito Santo no Velho Testamento não era habitação permanente, ele vinha fazer obra e se ausentava. Por que não era? Porque na cruz não havia acontecido o sacrifício perfeito ainda. Então, novo nascimento, repare bem no novo nascimento na velha aliança, se alguém fala alguma coisa. Só Ezequiel que fala que darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ninguém fala do novo nascimento. É uma coisa que aparece no Novo Testamento e daí para frente eles vão nascendo de novo. Então, onde está o homem interior que Paulo fala? É isso que você tem que entender. Eu nasci por dentro, nasci de novo, creio em Cristo. O Espírito Santo veio sobre mim e gerou aquilo que havia morrido lá no princípio. Um novo homem, um homem espiritual, um homem interior. Então essa é a verdadeira igreja, os que nasceram de novo. Muitas vezes na igreja tem um monte de frequentadores, mas uma boa parte não nasceu de novo, nem sabe o que é isso. Está claro isso na sua mente? Você já nasceu de novo de verdade? Verdade mesmo? Então, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Então vamos ver outras coisas aqui. Vamos ver outras coisas, o que Paulo fala. Ele fala... vamos para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, ele vai falar sobre essa regeneração, né? 1 de Pedro 1, versículo 22 a 25. Olha o que ele diz, 1 de Pedro 1, 22 em diante. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, olha lá, mas de incorruptível, mediante o que? A palavra de Deus, a qual a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, olha o que ele diz no versículo 23. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual é vivo e permanente. Efésios capítulo 2, volta lá para frente. Vamos lá, Gálatas e Efésios.
Efésios 2. Olha o que ele fala, versículo 10, só o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos agora feituras dele, criados aonde? Em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Agora volta para Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é aquela batalha com a natureza espiritual e a natureza carnal. Romanos 7 e vamos ler desde o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora presta atenção no que ele fala. Porque no tocante ao homem interior, olha lá, eu tenho prazer na lei de Deus. Agora olha os membros. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que ele fala o 22. Porque no tocante ao homem interior, lá dentro, onde nós nascemos de novo, o que acontece? Tenho prazer na lei de Deus. Por quê? Eu nasci no Espírito, lá no Espírito, então ali eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu me comunico com Deus, eu adoro a Deus, estou entendendo a palavra de Deus, é ali que eu tenho revelação do Evangelho, é ali que eu tenho revelação de Jesus Cristo. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas aí Paulo fala do homem exterior, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Vamos lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro, Pedro falou isso também. 1 de Pedro, capítulo 3. Ele está falando aqui sobre o marido, sobre a mulher. Vou ler desde o versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato do vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Olha, repare bem. O homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem, não temendo perturbação. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas eu li isso aí só para falar do marido e mulher, mas ele fala assim, isso não quer dizer que a mulher não tem que se vestir, ficar bonita, né? Toda mulher tem que ficar bonita para o seu marido. E se é solteira, tem que ficar bonita para arrumar um marido. Ela não é? Se ela quiser, né? Mas Paulo está falando aqui que ela também tem que ter uma vestimenta, ou seja, o homem interior dela. Olha aqui como Paulo fala, aliás, Pedro. O homem interior do coração. Ele fala o homem interior do coração.
salvação, unido ao incorruptível. Então existe esse homem interior, são os que nasceram de novo. E onde está esse homem interior? Lá no Espírito, não é uma coisa externa. Agora, a obra de destruição veio de dentro para fora. A obra de restauração também é de dentro para fora. Deus nos gera de novo. O homem interior surge no Espírito. Agora começa um grande trabalho na alma e no corpo. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Podemos ir um pouquinho para frente? Agora volta lá onde nós estávamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler desde o versículo número 7, porque Paulo aqui está falando das aflições, das coisas que todos nós passamos. O Evangelho não é você nunca vai ter problema. Existe um Evangelho pregado aí que ninguém mais vai ter problema, falta de dinheiro. Não é isso o Evangelho. O Evangelho, aliado a ele, está muitas aflições que nós temos que passar, os problemas diários, problemas e lutas que todos nós passamos. Versículo 7 do capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Falamos isso na semana passada. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Olha lá. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aí ele entra no texto. Por isso, ainda que eu passe as tribulações, as perseguições, as lutas normais da vida, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o que é o homem exterior? Essa nossa carcaça, esse homem exterior aqui, essa casa onde nós moramos, que é o nosso corpo. Ele fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é esse se corromper? Não é que ele está fazendo um montão de coisa errada. O corromper aqui no sentido de envelhecimento, de enfraquecimento. Caminhar para um dia final dessa carne, né? O corpo fica fraco, o corpo sente dor, o corpo vai envelhecendo, vai enfraquecendo, ele vai se corrompendo, se estragando, né? De vez em quando lá eu vejo outro dia eu vi uma foto minha lá, eu era casadinho novo ali, falei, ai, que brotinho, né? Aí você se olha no espelho hoje e fala, caramba! Aí vou brincar com você, parece que o cheiro aumentou. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Né? Aquele cabelinho, né? Um rapazinho fininho, magrinho, né? Você olha agora, a coisa já está ficando meio torta. Cara assim, quadrado, né? Não é verdade, não? Você olha bem assim, pega... Sabe aqueles... Algumas pessoas têm assim no banheiro uma lente assim redondinha que você olha para ver a espinha que aumenta tudo, né? Olha bem a sua pele ali para ver como você tá, né? Tanta coisa torta ali, né? Já viu isso não? Já tem aqui, sabe aquele espelhinho, né? Tá se corrompendo, o homem exterior tá se corrompendo, tá caminhando, tá derretendo, tá diminuindo, tá acabando. Mas o que está acontecendo dentro de nós, lá dentro? Contudo, nosso homem interior, o que nasceu, por isso que isso é importante, o que nasceu de novo, o que nasceu do Espírito. Aonde está o homem interior?
Pedro disse, o homem interior do coração, lá dentro. É o espírito que nasceu de novo. Quem é nascido da carne é carne. Quem nasceu do espírito é espírito. Está acontecendo uma coisa extraordinária para nós que cremos e somos salvos. Estamos envelhecendo e se corrompendo. O lado externo está indo, mas dentro de nós tem uma coisa se renovando, o homem interior se renovando, se renovando, se renovando. E esse é o trabalho da igreja. Qual é o trabalho da igreja? É justamente abrir a Bíblia e ensinar, porque o que faz esse homem se renovar é o conhecimento da palavra de Deus. O que faz esse homem interior ser aperfeiçoado é o conhecimento da palavra de Deus. Então ele vai se tornando novo, e novo, e novo a cada dia. Aí ele diz, e as tribulações, pastor? Eu passo cada luta nessa vida, passo cada coisa que eu não gosto de passar. Por que acontece isso comigo? Por que acontece aquilo comigo? Por que eu sofri isso? Por quê? Aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, parece que as tribulações desta vida fazem um bem tremendo para o aperfeiçoamento do homem interior. Parece que as lutas que a gente passa externamente favorecem o crescimento e o aperfeiçoamento do homem interior. Então ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Mas e então, pastor, como eu vou viver? Aí é que está o viver pela fé. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo. Mas as coisas que nós não vemos, essas coisas são eternas. Então isso é andar pela fé. Eu vou conhecendo a palavra de Deus. Eu não vou ser uma pessoa controlada pela mentalidade do mundo, pelo mundo. Nós precisamos comer, nos vestir, trabalhar, ter recursos. Precisamos de tudo isso, isso é normal. Mas tudo isso é um mundo exterior. Nós andamos por fé, nós andamos por aquilo que não vemos, porque tudo aquilo que vemos são temporais. Tudo vai passar, né? A pessoa compra um carro novo, fica feliz da vida. Daqui 5 anos aquele já está, os amortecedores já foram, os pneus já estão tudo careca, já se corrompeu, sim ou não? Né? Você pode ter um monte de coisa, mas tudo aquilo vai envelhecendo, vai passando, vai acabando, está sujeito ao tempo e é temporal. E quem ficou muito rico, não comeu o que tinha que comer para guardar dinheiro, vão vir os netos e os filhos e devorar tudo. Vai passar. Mas as coisas que não se veem, isso que a gente prega de Jesus, a vida eterna, a salvação, a cruz, essas são coisas eternas que nunca vão acabar. Então hoje nós vemos uma igreja voltada para o materialismo, só fala em dinheiro e como alcançar, como arrumar dinheiro na campanha, mas não fala de vida eterna, de condenação eterna, de salvação, não fala mais. Vê se a gente fala de salvação e de condenação eterna, não fala, não existe isso para eles. O negócio é sair do vermelho. É ou não é? Mas tudo isso vai passar. E nós vamos entrar nessa vida eterna, essa coisa gloriosa, porque acreditamos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então deu para localizar o homem interior? Mas nós vamos continuar a semana que vem, que Paulo vai falar uma coisa, que ele preferiria sair do corpo, ir embora logo. E habitar com o Senhor, que era uma coisa incomparavelmente melhor. Então nós vamos falar sobre isso, porque ele continua esse assunto dizendo que nós vivemos por fé, mas temos plena confiança, preferindo deixar o corpo e ir embora logo. Sair do corpo, que para um seria morrer, para Paulo era uma coisa que ele teria lucro. Então nós vamos falar isso a semana que vem, tá bom, queridos? Então vamos terminar por aqui, né? Já está na hora.